Você sabe o que são espécies exóticas? Talvez você já tenha visto o termo exótico sendo usado para descrever paisagens ou sabores ou até mesmo como um elogio peculiar. Mas na biologia, essa palavra tem um sentido muito específico. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente define espécies exóticas ou espécies introduzidas como espécies que ocorrem em uma área fora de seu limite natural historicamente conhecido como resultado da dispersão acidental ou intencional através da atividade humana. Essa dispersão pode ocorrer em diferentes escalas territoriais, como de um continente para outro, ou até mesmo entre biomas de um mesmo país. Essa dispersão pode ser intencional, como ocorreu com a introdução de várias espécies de plantas e animais que foram trazidos pelos europeus quando colonizaram a América, por exemplo, para se alimentarem. No presente, a maioria das espécies exóticas são introduzidas principalmente para ornamentação, o que representa quase metade dos casos registrados nos ambientes terrestres. Por outro lado, a introdução também pode ser acidental, como no caso da invasão do coral-sol na costa brasileira, que foi trazido por acidente na água de lastro dos navios. O principal problema causado por essas espécies exóticas é o desequilíbrio ecológico. Por elas não possuírem predadores naturais nesse ambiente novo, essas espécies exóticas crescem descontroladamente, exponencialmente, e competem de forma intensa por recursos com as espécies nativas. Além disso, essas espécies podem trazer junto patógenos, que são organismos causadores de doença. E como esses podem ser completamente desconhecidos para as espécies que vivem aqui, eles podem ser devastadores sobre as populações que não estão preparadas para lidar com ele. E isso pode levar a surtos e epidemias de doenças. Essas características podem levar as plantas exóticas a extinguir espécies nativas, o que pode alterar bastante a biodiversidade e as relações ecológicas do lugar, além de trazer prejuízos para o ser humano, como por exemplo de saúde e econômicos. Nesse vídeo, vamos nos focar nas plantas terrestres. O último levantamento do IBAMA, feito em 2020, estima que no Brasil há 365 espécies exóticas invasoras, sendo que 164 delas são de plantas terrestres. Mas por que isso acontece? O Brasil é um país mega diverso, isso quer dizer que ele faz parte de um pequeno conjunto de países que abriga a maior parte da biodiversidade do planeta. Só nas nossas terras são conhecidas cerca de 45 mil espécies de plantas nativas, e a cada ano mais e mais espécies são descobertas pelos cientistas. E se nós temos tantas espécies nativas, elas não poderiam ser usadas para os mesmos fins que as exóticas? No nosso país, cerca de 3 mil espécies nativas podem ser usadas na alimentação humana, o que é uma ótima opção para diversificar o nosso cardápio, já que muitas delas são nutritivas, ricas em vitaminas, fibras e sais minerais. Além disso, elas são encontradas facilmente na natureza e são de fácil cultivo. Isso ocorre porque, diferente das plantas exóticas, essas plantas nativas se desenvolveram aqui. Elas estão acostumadas com o clima, com os herbívoros, com os parasitas. Elas precisam de muito pouco cuidado e manutenção, seja com adubação, com irrigação ou com agrotóxicos. Por essas razões, elas podem ser facilmente plantadas em casa ou por pequenos agricultores, sem precisar de grandes investimentos ou de grandes latifúndios. E apesar de todas essas vantagens das plantas brasileiras, as plantas exóticas como o centeio, a aveia, a uva e a maçã continuam sendo cultivadas em larga escala e utilizadas na nossa alimentação. E essas grandes monoculturas desgastam e empobrecem o solo, requerem agrotóxicos que poluem o ambiente, a terra, o ar e a água, que matam várias espécies nativas, não só plantas, mas também insetos, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Muitas comunidades tradicionais que tinham o hábito de se alimentar dessas plantas nativas estão abandonando elas. E isso tem sido motivado pelo avanço da urbanização e pela mudança no estilo de vida, que coloca esse conhecimento tradicional em risco de ser perdido. A padronização global de hábitos alimentares e de produção agrícola também contribui para a diminuição da diversidade dos cultivares consumidos e disponíveis no mercado. Cada vez mais difícil encontrar alimentos variados no mercado, e aqueles que são encontrados que são diferentes se tornam cada vez mais caros. Em conclusão, utilizar as plantas nativas ajuda na preservação da biodiversidade, oferece uma alternativa mais sustentável ao agronegócio que nós conhecemos e ainda ajuda a preservar o modo de vida, a economia e os conhecimentos de culturas tradicionais brasileiras. Por isso, é importante repensar o que nós colocamos no nosso prato e privilegiar as plantas nativas como o murici, o pequi, a mandioca, o caju.
Gostou do vídeo? Curte aí, se inscreve, compartilha com os amigos e segue o canal.